de Sebrae Santa Catarina, e estamos começando por aqui mais uma palestra online, hoje com o tema Estratégia Financeira para o Crescimento, que será apresentado pelo nosso convidado Geraldo Teles, que é especialista no assunto. Gostaria de convidar a todos que enviem suas perguntas ou observações através do chat, que no final abriremos um espaço para respondê-las. Após a palestra, visite também a nossa página sebrae.sc/coronavírus e fique por dentro de tudo que o Sebrae está oferecendo para os pequenos negócios neste momento de crise. Peço a gentileza que mantenha o seu microfone no mudo e a câmera desligada durante toda a transmissão. Geraldo, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maurício. Muito obrigado pelo teu apoio técnico que você vai nos dar durante esses momentos. E eu só quero me apresentar rapidamente. Eu sou Geraldo Souza Teles, sou consultor terceirizado do Sebrae desde o início dos anos 2000. Tenho experiência em instrutoria e consultoria desde 1987 e consultoria na área estratégica e financeira desde 2004. E hoje nós estamos trazendo para vocês esse tema muito importante, principalmente no atual contexto, que é estratégias financeiras para o crescimento. Como é que nós vamos pensar daqui para frente essa nossa nova realidade? Como que nós vamos trabalhar todo esse mundo fantástico das finanças dentro dessa dinâmica de mercado que nos atropelou agora com esse coronavírus? Okay? Quando a gente pensa em estratégias, nós estamos pensando o quê? Quais seriam as melhores práticas para atingirmos resultados e objetivos, perfeito? Então, para que nós comecemos efetivamente a pensar no futuro, que tal agora nós rapidamente pensarmos nessa pergunta e acharmos uma solução? No atual contexto, como criar estratégias para maximização dos resultados? Pense agora no seu negócio, idealize ideias, idealize propósitos, idealize ações para atingir resultados que você espera ao longo do período agora até o final do ano. Dá um tempinho para vocês pensarem nisso. Beleza. Nesses rápidos 10 segundos, muitas ideias surgiram. E, com certeza absoluta, muitas delas são viáveis e algumas delas poderão demorar um pouco para acontecer. Mas uma perguntinha que eu quero fazer para você. Por acaso você parou para pensar, primeiro, o que eu fiz no ano passado? O que eu fiz nos últimos 12 meses? Então, tem que começar sempre, a hora que eu penso no futuro, fazer uma análise retrospectiva, ou seja, analisar o meu passado. E como nós estamos falando de estratégia financeira, necessariamente eu tenho que conhecer o quê? Os dados econômico-financeiros da minha empresa, para então poder estabelecer estratégias para sobrevivência, estratégia de manutenção, estratégia de crescimento, até mesmo de desenvolvimento do meu negócio. Nessa análise retrospectiva, é muito importante que nós façamos algumas perguntas e saibamos respondê-las na íntegra. Por exemplo, eu conheço os indicadores econômico-financeiros da empresa? Qual foi o faturamento bruto dos últimos 12 meses? A minha empresa teve lucro ou prejuízo nesse período? Como que eu analisei os índices de liquidez da empresa? Qual é o giro do meu estoque? Eu conheço, eu sei quanto gira, quantas vezes ele gira por ano, qual é o prazo médio de permanência do meu produto em estoque? Como que eu avalio a retirada do sócio sobre o faturamento? Eu tenho uma questão da margem de contribuição e eu quero saber, cada R$1.000 que eu retiro da minha empresa, quanto que eu tenho que vender para conseguir bancar essa retirada de R$1.000? Qual é o ticket médio por cliente? Ao fazer um empréstimo de capital de giro, eu avalio adequadamente as minhas receitas, as minhas fontes de recurso? Aí eu pergunto para vocês, nessa análise retrospectiva, o que eu fiz para obter o resultado que eu obtive? Quando eu faço essa pergunta, o que eu fiz para obter o resultado que eu obtive, eu não tenho como transferir a responsabilidade para a concorrência, para os meus colaboradores, para o governo, para os sócios,
Eu sou o principal ator, eu sou o principal responsável pela geração de resultados da empresa. Então, coloque sempre essa questão na mente de vocês. O que eu fiz para obter o resultado que eu objetivo? É tudo uma decisão de escolha, e a vida é feita por escolhas, tá ok? Quando eu tenho uma análise retrospectiva, nós podemos ver que nós estamos agora no início de uma retomada de crescimento econômico, aonde já havia uma perspectiva de luz no final do túnel. No início desse ano, a luz no final do túnel, nós já estamos visualizando a saída do túnel. E, infelizmente, fomos agora atropelados pelo coronavírus. Então, nós temos que fazer o que agora? Análise de tendências. Se antes era importante analisar a tendência de mercado, agora, com essa pandemia, é mais importante ainda. E como é que a gente faz essa análise de tendência? Eu preciso começar a fazer uma análise de mercado, tanto do mercado concorrente, como no mercado com o fornecedor e como no mercado consumidor. Então, eu começo a analisar qual é o comportamento e qual será o comportamento dos meus concorrentes agora pós-pandemia. Qual seria a tendência da frequência de consumo dos meus clientes? Vai ser a mesma de antes? O ticket médio deles será o mesmo que antes? Como manter meus clientes frequentes e recentes? Essa é uma grande pergunta. Como mantê-los presentes e recentes? Quais são as melhores práticas negociais com os fornecedores e credores? Como nós vamos ter um problema agora de caixa, muitas empresas estão com esse problema, vão enfrentar, algumas vão agravar. Eu tenho que aprender a desenvolver técnicas e estratégias para negociar com os fornecedores e também com os meus credores. Qual é a disponibilidade de caixa para os 90 dias? Eu tenho que elaborar necessariamente um fluxo de caixa no mínimo por 90 dias, porque eu preciso saber quanto vai me sobrar de dinheiro ao longo desse período de 3 meses, no mínimo, para conseguir honrar meus compromissos. Como atingir o ponto de equilíbrio diante de uma nova realidade? E aí vem a grande pergunta. Eu sei fazer uma simulação de cenários, trabalhando com variáveis como aumento ou redução do preço de venda, aumento ou redução do volume de vendas, como aumento ou redução do custo dos produtos vendidos, aumento ou redução dos custos operacionais e qual o impacto dos custos fixos não operacionais dos meus resultados. Eu posso trabalhar isso que, fazendo essas análises, eu posso verificar nenhuma dessas ações isoladamente pode gerar o resultado que eu quero. Porém, a conjugação de duas ou mais pode gerar um resultado, às vezes, muito superior àquele que estava previamente estimado. Então, isso é um exercício que a gente faz para saber quais são as melhores estratégias para a gente ter um crescimento com sustentabilidade. Tá ok? Aí, pergunto, se eu faço uma análise retrospectiva, eu tinha todas as minhas informações na ponta do lápis, eu sabia analisar, criticar os meus números. Eu fiz uma análise de tendência e verifico. Existem possibilidades para permanecer no mercado com agressividade. E aí vem a pergunta, como que eu vou elaborar um plano estratégico para a retomada do crescimento? Já pensaram nisso? Eu tenho que trabalhar com a matriz SWOT, uma das excelentes ferramentas que a gente tem. Por quê? Nós, com a matriz SWOT, nós podemos trabalhar de diversas maneiras. Eu verifico o meu mercado hoje, o ambiente externo, oferece mais oportunidades ou mais ameaças? E no meu ambiente interno, eu tenho mais pontos fracos ou tenho mais pontos fortes? Vamos citar um exemplo. O dólar, batendo na casa dos 5,80. Para umas empresas, para uns tipos de negócio, é uma excelente oportunidade. Para outros, é uma grande ameaça. Agora, a conjugação dos pontos fortes, pontos fracos com ameaças e oportunidades, eu vou desenvolver as minhas estratégias. Por exemplo, se o dólar para mim é uma oportunidade e eu tenho na minha empresa pontos fracos com predominância, eu vou desenvolver uma estratégia de crescimento. Se continua sendo uma excelente oportunidade e eu tenho na minha empresa pontos fortes, eu vou desenvolver uma estratégia de desenvolvimento.
As ameaças, para mim, é uma grande ameaça essa cotação do dólar. Então, conjugado com meus pontos fracos, a minha estratégia será de sobrevivência. Ou seja, fazer o máximo para me manter vivo no mercado. Se ainda continua como ameaça, porém, eu tenho pontos fortes, eu vou desenvolver estratégia para manutenção de toda a minha carteira de clientes, manutenção dos meus clientes ativos, manutenção do meu corpo funcional, manutenção da minha operação. Ok? Então, sempre analisar isto, essa matriz SWOT, da análise de pontos fortes e pontos fracos, ameaça e oportunidade, ela é fundamental para que nós consigamos trabalhar com efetividade tudo aquilo que está à nossa frente. Eu tenho, por exemplo, dentro das oportunidades e ameaças, que está no ambiente externo, eu tenho que analisar obrigatoriamente, eu acho que saiu minha tela, né? Isso, Geraldo, você tem que compartilhar novamente, por gentileza. Caiu minha tela, só um minuto, problemas técnicos. Voltou? Alô? Foi até o momento, não. Não, ainda não. Não? Só um minutinho, vamos lá. Tudo é possível. Para mim, voltou. Voltou agora? Pronto, agora voltou, Geraldo. Ótimo. Foi quando eu mexi no mouse aqui e ele escorreu demais. Deixa eu tirar o mouse ali perto de mim. Muito obrigado para quem deu feedback. Muito bem. Então, essas análises do mercado do ambiente externo, eu tenho que analisar 4 pilares que são fundamentais. É o ambiente político, o ambiente econômico, o ambiente social, o ambiente tecnológico. Sobre eles eu não tenho poder nenhum, eu não tenho ingerência para saber se isto eu posso neutralizar ou não. O que eu tenho que saber, o que é considerado como uma oportunidade, o que posso considerar como uma ameaça. As oportunidades, vou desenvolver uma estratégia para aproveitá-las. Se for ameaças, como eu vou me proteger para que elas não prejudiquem o resultado da minha empresa? Já no ambiente interno, o poder é todo meu. Eu consigo identificar quais são meus pontos fracos e quais são meus pontos fortes. Em cima disso, eu corrijo o que eu tenho de deficiência e trabalho com muita ênfase naquilo que eu tenho de fortaleza, é aquilo que eu sou destaque no mercado. Isso que eu tenho que valorizar. O que eu tenho de bom para vender no mercado. Aí eu consigo desenvolver toda uma estratégia para alavancar os negócios e maximizar o meu lucro. Perfeito? Quando a gente pensa em planejamento estratégico, eu tenho que pensar no quê? Obviamente que eu quero resultado. Então, não tenho como pensar outra coisa senão lucro. Todo mundo tem uma empresa, todo mundo tem um negócio porque quer ter lucro. Eu sou uma pessoa física, eu quero maximizar a minha riqueza, aumentar meu patrimônio. Eu sou empresário, eu quero maximizar a riqueza da minha empresa, aumentar o meu patrimônio como pessoa jurídica. Então, quando eu penso em estratégia, eu estou pensando obrigatoriamente numa questão financeira. Porém, o financeiro, ele é muito amplo. Eu tenho contas a pagar, tenho contas a receber, eu tenho custos fixos operacionais, não operacionais, eu tenho que definir metas físicas e financeiras para o mercado, eu tenho que definir metas físicas e financeiras por região, por vendedor. Então, isto vai em cima do quê? Em cima do meu ponto de equilíbrio econômico. Eu quero dizer quanto de lucro eu quero ter, em cima disso eu defino as minhas metas. Para isso eu tenho que ter dados, tenho que ter informações consistentes e confiáveis. Como que eu vou conseguir atingir meu ponto de equilíbrio financeiro e econômico se eu não tiver clientes no mercado? Por isso é muito importante eu começar a pensar efetivamente quem são meus clientes e aquelas análises que nós comentamos antes. Qual é a reação do cliente agora nesse novo contexto? Qual é o índice de compra dele? Qual é a periodicidade de compra? O que ele está comprando e o que ele vai comprar? E o mais importante de tudo é, antes, poderíamos dizer com muita propriedade, teremos que trabalhar com foco no cliente. Hoje isso já não mais é possível. Hoje nós temos que trabalhar com o foco do cliente, vender aquilo que o cliente quer comprar. Por isso, nós precisamos também pensar em outras questões fundamentais, que é olhar para o nosso ambiente interno e verificar como está toda a nossa operação. Será que nós temos hoje um layout? Se tem um comércio, o layout meu, ele favorece o fluxo das pessoas com segurança?
Será que eu respeito as instâncias para que o cliente se sinta seguro e fique à vontade em comprar? Se eu tenho uma indústria, como é que eu vou otimizar toda a minha capacidade instalada para ter um ganho de produtividade e reduzir os custos operacionais? Se eu tenho uma prestadora de serviços, uma oficina, como é que eu vou agilizar meus serviços com segurança e entrega no menor prazo possível para o meu cliente? Então, tem que rever agora toda a minha estratégia operacional e verificar aonde é possível inovar para crescer, certo? Sempre inovar é pensar em fazer a mesma coisa de maneira diferente. Agora, se eu quero ter um financeiro, eu tenho os clientes e já revi toda a minha estrutura operacional, eu tenho que ter o quê? Pessoas. Porque são as pessoas, são os nossos colaboradores que são os maiores responsáveis para alavancar o meu negócio. São eles que estão ali para encantar os clientes. São eles que estão ali para operacionalizar toda a minha estrutura, fazer a coisa acontecer, fazer a roda do moinho girar. São eles que geram efetivamente o resultado da empresa. Portanto, invista na formação e na capacitação dos seus colaboradores. Muito cuidado agora nesse período para não começarmos a agirmos por impulso e dispensarmos excelentes talentos para o mercado concorrente, ok? Vamos ver o que é possível. Sente com o seu sindicato da categoria, sente com seus colaboradores, discuta o problema com o teu comitê de gestão de crise e veja o que nós podemos fazer para mantermos o contingente e o que nós vamos fazer para motivá-los ainda mais para fazermos mais com o que temos pela frente. Com isso, nós conseguimos visualizar com segurança qual seria a melhor estratégia para alavancarmos os nossos negócios. Se hoje a situação não está muito boa, nós temos que conhecer também quais são as fontes de recursos e quais são as ações que podem prejudicar a saúde financeira da empresa. Você já parou para pensar nisso? Você sabe explorar quais são suas fontes de recursos com maestria? Você conhece efetivamente quais são as causas do insucesso financeiro? Onde que está a relação de falta de capital de giro, por exemplo? Então, a hora que eu penso em fontes de recursos, eu tenho uma infinidade de possibilidades de fazer dinheiro dentro da empresa. Vender à vista, expansão controlada nas vendas, uma cobrança eficiente. Agora nós temos que tomar muito cuidado com nossas políticas de concessão de crédito, não podemos estar fazendo loucura. Eu tenho que aumentar os prazos de compra, saber negociar melhor com os fornecedores. Eu tenho que pensar no giro dos meus estoques. Quanto maior o giro do estoque, melhor é a saúde financeira da minha empresa. Estoque parado é prejuízo. Tem que reduzir os níveis de estoque, verificar quais são os produtos de baixo giro, quais são os produtos que estão com um ciclo operacional muito elevado e verificar como que eu posso atrair clientes oferecendo esses produtos até mesmo com desconto. Eu faço aquele produto que está com baixo giro se transformar num produto destino e com isso ele vem atrás daquele e leva outros também por impulso que não tem desconto. Como que eu vou reduzir meu ciclo produtivo? Toda a minha cadeia produtiva, como é que eu vou otimizar minha capacidade instalada para reduzir o ciclo de produção e aumentar minha produtividade com qualidade? Qual é a possibilidade que eu tenho de aumento de capital com o recurso dos sócios ou entrada de novos sócios? Ora, eu sou dono da empresa, sou o capital da sócio investidor da empresa, eu vou ter porque eu acreditava no negócio. Então, o que eu tenho que fazer agora? Começar a rever também as minhas retiradas. O que eu posso injetar de dinheiro na minha empresa? Ela ainda é viável? Então vamos continuar apostando nela. Aí temos empréstimos e financiamentos bancários, nós temos que analisar as taxas de juros, negociar, programar, pegar dinheiro pelo período estritamente necessário e venda de imobilizado. Muito cuidado com essa questão de empréstimos e financiamentos bancários, porque a tendência, o que é? Partirmos imediatamente para o uso de cheque especial. E as taxas de juros são altíssimas. Eu compro com cartão de crédito e começo a financiar a fatura de cartão de crédito. As taxas são altíssimas. Tem bancos que hoje reduziram dos seus 10%, 14%, reduziram para 2%, 1,99%, 2,5% o parcelamento. Mas, mesmo assim, ainda é uma taxa muito alta em relação
ao mercado. Havendo imobilizado, nós não podemos pensar em dilapidar nosso patrimônio sem descobrir a causa da falta de recursos. Eu tenho que sempre combater a causa e não o efeito, porque senão daqui a pouco eu fico sem patrimônio e o meu endividamento continua aumentando. Perfeito? Em contrapartida disso, eu tenho que pensar nas ações imobilizadoras, né, de patrimônio. Será que eu não estou investido em excesso? Será que eu não estou comprando à vista quando eu poderia comprar a prazo? Será que o desconto que eu estou conseguindo é atrativo ou não é? Será que esse desconto que eu estou tendo, não vou ter que pegar recurso financeiro com uma taxa de juros superior ao desconto ao longo do período? Como é que estou fazendo a distribuição de lucro da empresa? Tem uma política de distribuição? Eu distribuo os lucros somente anualmente? Quem sabe na proporção 60 por 40, 40% do lucro acumulado distribuo para os sócios, 60% fica como reserva de valor, justamente para enfrentar períodos como esse que nós estamos atravessando. Muitas empresas pegam o que sobrou e distribuem. As concessionárias normalmente agradecem. Aí, quando chega um momento como esse, nós não temos reserva financeira, não temos gordura para serem queimadas, aí vamos no banco buscar dinheiro. Retiradas em excesso e sem controle por parte dos sócios. Ineficiência nas cobranças. O cliente atrasa e ninguém liga. O estoque muito elevado e de baixo giro. Prazo de venda muito longo em relação ao prazo de pagamento. Vendas com margem de contribuição muito baixa ou margem de contribuição negativa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Custos financeiros elevados. O declínio nas vendas e inadimplência. Se eu não tiver uma política de concessão de crédito agora muito bem fundamentada, provavelmente eu tenha um problema ali na frente com inadimplência. Então, isso tudo resulta em que nós temos que pensar nisso, porque nós temos a tendência de cometermos alguns pecados capitais que prejudicam em muito a saúde financeira do nosso negócio. Quais seriam esses pecados capitais? Eu não consigo administrar minha empresa como tem que ser administrada. Às vezes eu começo a dizer, isso é difícil, isso é complicado, isso não é para mim, isso é só para grandes empresas. Não. Todo empresário que tem os números da empresa na mão, ele precisa, no máximo, 40 a 50 minutos por dia para analisar todos os indicadores econômico-financeiros e tomar decisões com segurança. Correto? Então, é um exercício, é um aculturamento. Vamos começar a transformar nossas informações econômico-financeiras da maneira correta, para que nós consigamos identificar causas e não simplesmente correr atrás de dinheiro para cobrir rombos de caixa. Os administradores normalmente desconhecem se a empresa está tendo lucro ou não, trabalham somente com fluxo de caixa. Cálculo incorreto na formação de preço, tu começa a trabalhar com preço de venda arbitrado pelo mercado ou por uma média de mercado, mas eu não sei qual é a estrutura operacional do meu concorrente e qual é o poder que ele tem sobre o mercado em termos de aporte de capital. Eles desconhecem ainda o volume e a origem dos recebimentos e dos pagamentos. Como é que está esse meu fluxo de entrada e saída de dinheiro? Qual é o meu prazo médio de pagamento? Qual é o meu prazo médio de recebimento? Como é que eu equalizo isso dentro do meu ciclo operacional? Desconhece o custo efetivo da aquisição da matéria-prima, mercadorias, serviços e produtos. Desculpe. Desconhece o valor das despesas fixas da empresa, é tudo na famosa cadernetinha. E não possui um sistema de informação gerencial, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e balanço patrimonial. Ok? Esse é o grande tripé da gestão eficaz. Eu tenho que ter esses 3 elementos para ter segurança. Imaginemos o seguinte, eu tenho uma banqueta de 3 pernas. Numa delas eu vou escrever fluxo de caixa, na outra eu vou escrever demonstrativo de resultado e na outra balanço patrimonial. Se uma delas não estiver nivelada com as demais em termos de qualidade de dados e informações, eu vou tirar um pedaço dessa perna, vou cortar um pedaço dela. Qual vai ser meu esforço para manter o equilíbrio em cima de 2 pernas? E se eu tirar mais uma perna dessas aí, qual vai ser meu esforço para manter o equilíbrio? Aí nós vamos ver
quão difícil será eu manter minha empresa saudável, econômica e financeiramente, se eu não me preocupar com esse tripé da eficácia da gestão financeira, da gestão patrimonial. Vamos entrar em detalhe mais à frente, tá ok? Os controles financeiros. Muitas vezes os clientes me perguntam, para que controlar? O que controlar? Como controlar? Para quem controlar? Ora, se eu quero saber o que controlar, para quem controlar e por que controlar, eu simplesmente tenho uma resposta. Eu preciso desses dados para tomar decisões com segurança. Sair do achismo, sair do mais ou menos, sair do, isso aí sempre foi assim, mas logo lá, isso aí todo ano é assim. Gente, a realidade agora é outra. É fundamental que nós tenhamos os nossos números na ponta do lápis. Não tem mais margem para achismo, não tem mais margem para deixar para depois. A coisa tem que ser feita a tempo e a hora, ok? Nesse meu tripé do fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração de resultados, basicamente é o seguinte, o meu fluxo de caixa, ele me diz, eu consigo pagar as contas no vencimento? A entrada de dinheiro é suficiente para bancar a saída de dinheiro? É o fluxo, é a movimentação financeira do dinheiro dentro da empresa. Normalmente eu analiso o fluxo de caixa pelo realizado, mas eu tenho que ter uma visão agora da tendência de entrada e saída de dinheiro, no mínimo para os próximos 90 dias. O ideal é que seja sempre para um ano. Mas agora nós vamos trabalhar com o quê? Visões de curtíssimo prazo, 90 dias. Elaborar meu fluxo de caixa ao longo de 90 dias e começar a prever tudo que é possível entrar e tudo que vai previsto para sair e ver como é que está essa relação. Vai sobrar dinheiro para pagar essas contas ou não? Sobrando, o que eu faço? Faltando, o que eu tenho que fazer? É fazer promoção de estoque de baixo giro? É aumentar flexibilizar minha venda em termos de prazo e meios de pagamento? Correto? Então, a saúde financeira da empresa está no fluxo de caixa. O balanço patrimonial é outro que analisa também a saúde financeira da empresa, mas já analisa já por um período mais longo. Como é a minha saúde financeira? Ao longo de 360 dias. Com a posição de hoje, eu tenho competência para geração de caixa futura para pagar o que eu já devo? Essa é a pergunta. Veja que nós não falamos em lucro no fluxo de caixa, não falamos em lucro no balanço patrimonial, porque nós precisamos o quê? A demonstração do resultado. É aqui que a minha empresa vai dizer se ela é lucrativa, se ela é deficitária. Se eu não tiver demonstração de resultados, eu nunca vou saber de quanto que é o meu lucro. Evidentemente que no fluxo de caixa, se sempre sobrar dinheiro, eu posso dizer, eu acho que eu estou tendo lucro. Porém, se faltar dinheiro no fluxo de caixa, eu já não posso ter essa afirmativa, porque eu posso ter muitas compras, prazo de pagamento curto e o meu dinheiro está todo parado em estoque. Por isso eu tenho que girar o estoque. Quanto maior o giro do estoque, melhor a saúde financeira da empresa. Isso é regra, ok? É bula de remédio. Legal? Então, no fluxo de caixa, eu tenho que me preocupar com o quê? Com minha conta caixa, conta bancos, fazer a conciliação bancária, saber o que os bancos cobram de tarifa, questionar essas tarifas com os bancos, saber negociar com bancos, controlar efetivamente meus contas a receber e meus contas a pagar, fazer uma equalização do prazo médio de recebimento com o prazo médio de pagamento e controle individual das despesas significa o quê? Todas as despesas têm que ser cadastradas. Por exemplo, eu tinha um cliente até pouco tempo que ele tinha mais ou menos assim, 15 mil reais de despesas administrativas, certo? Lá no final das contas de despesas administrativas tinha uma conta chamada outras despesas. Desses 15 mil, 72% era outras despesas. 28% água, luz, telefone, aluguel. Aí não dá para entender. Como que a empresa não classifica as contas e não sabe onde é que está gastando o dinheiro? Se ela não classificar adequadamente as contas de receita e as contas de despesas, ela nunca vai saber aonde que está gastando o dinheiro e como que está gastando o dinheiro. Então, evitem ao máximo o famoso outros e diversos, tá ok? Como que eu vou fazer isso?
Se eu tenho um software, está fácil. É só fazer o meu plano de contas e trabalhar em cima. Sem exceção. A exceção tende a virar regra. Então, não deixem abrir uma brecha para fazer, isso aí não precisa, isso aí não tem problema, põe lá. Ok? Eu acho que é isso. Quem acha está errado. Então, verifique, pesquise e tome uma decisão corretamente. Tá legal? No meu fluxo de caixa, eu vou analisar sempre o que é esse fluxo de entrada e saída de dinheiro. Não é lucro, se sobra ou falta dinheiro, tá bom? E aí eu começo a analisar a minha tendência para os próximos 90 dias e tomar ações em cima com dados e fatos, beleza? No meu balanço patrimonial, eu começo a analisar a saúde financeira. Eu tenho os meus índices de liquidez, quem trabalha com licitação sabe muito bem a importância dos índices de liquidez. Qual é a análise do meu capital de giro, a necessidade do meu capital de giro, qual é o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, meu ciclo operacional, econômico e financeiro e o meu índice de endividamento. Esse ciclo operacional, econômico e financeiro é muito importante, porque eu tenho que saber, desde o momento que o produto entra no meu produto, na minha empresa, até o momento que eu recebo o último centavo dele, que é o prazo médio de recebimento. Quantos dias durou isso? Eu tenho uma empresa que estava com um ciclo operacional de 290 dias. Ele tinha um prazo médio de pagamento de 32 dias e um prazo médio de recebimento de 98 dias. E o ciclo econômico ficava lá, o giro de estoque, em média de 110 dias. Aí não há ciclo financeiro que aguente, tá ok? Então, por isso, estoque é a raiz do problema da empresa. Ou estoque é a grande receita do sucesso da empresa. Gerenciem adequadamente. Mais à frente, eu vou dar umas dicas para vocês sobre gestão de estoques, tá ok? Aguardem. A demonstração do resultado, essa sim é fundamental, porque eu quero saber se a minha empresa dá lucro ou dá prejuízo. Eu quero saber se eu tenho uma rentabilidade sobre o meu imobilizado, sobre tudo que eu investi na empresa, e qual é a rentabilidade sobre o meu patrimônio líquido. É em cima do demonstrativo de resultado que eu posso calcular meu ponto de equilíbrio operacional, o econômico e o financeiro. Em cima disso, aí sim, eu posso definir metas físicas e financeiras para os meus vendedores, por região e conseguir o resultado que eu quero. Toda a demonstração do resultado é a base fundamental, é o principal pilar que eu tenho para definir meu planejamento estratégico de curto e médio prazo. Isso não é coisa de grande empresa, isso é coisa da microempresa. Ele faz o balanço gerencial, ele faz a demonstração do resultado gerencial. Ok? Se você tem alguma dificuldade, o Sebrae tem consultores especialistas nisso que podem auxiliar você a trabalhar com efetividade, com planilhas eletrônicas, ou até mesmo explorando as informações do seu software para que você tenha os números da tua empresa na mão. Conte sempre com o Sebrae, que você vai ter grandes surpresas, muito agradáveis e vai facilitar o teu crescimento. Beleza? Muito bem. Gestão de estoques. Esse é o grande calcanhar. Ó céus! Muitas vezes eu escuto, eu devo 100 mil reais, mas tenho 500 mil em estoque. E eu digo, grandes coisas. Que tal seria se você devesse 100 mil, tivesse 100 mil em estoque e não devesse nada? Então, quanto maior o giro de estoque, melhor a saúde financeira da empresa. E aí vai algumas dicas para que nós consigamos melhorar a nossa performance nas compras e a nossa performance na gestão de estoques, ok? Pense bem, sempre que eu vou fazer uma compra, eu não posso ter poucos fornecedores, eu tenho que aumentar minha carteira de fornecedores, eu tenho que aumentar essa capilaridade para não ficar mercê deles. Quanto menor o número de fornecedores, maior é o risco que eu tenho. Então, eu tenho que pesquisar e comparar preços e condições de pagamento com outros fornecedores. Negocie preço, prazo, condições de pagamento. Avalie criteriosamente a qualidade dos produtos. Sistematicamente avalie o giro dos seus estoques. Quando comprei, quanto que eu vendi? Qual é a prazo de permanência dos estoques? Os softwares normalmente trazem essa informação. Confira as notas fiscais de compra com os pedidos. Muita atenção. Não raras vezes eu faço um pedido e quando eu recebo 10% a mais, 5% a mais. Eu preciso daqueles 5% a mais, 10% a mais? Não.
Às vezes acontece isso porque o representante quer vender, aumenta a comissão. Então, se eu não comparar o pedido com a nota fiscal, às vezes eu posso comprar em demasia e sem necessidade, eu vou ficar com o produto parado no estoque. Compre somente o necessário para atender a demanda. Hoje, nós temos que trabalhar, sempre que possível, com o estoque do fornecedor. Quem tem oficina mecânica sabe que não precisa ter um estoque de todas as marcas. Ele faz o pedido de manhã, de tarde a peça está na oficina. E assim tem muitos produtos. Evite estoques elevados. Mantenha atualizado o seu histórico de compra por fornecedor e use adequadamente em todas as negociações. E, principalmente, avalie seus fornecedores periodicamente. E você é cliente deles, ok? Então, você tem que trabalhar como cliente, assim como o cliente trabalha com você. Pechinche, chore. Quem não chora, não mama. Perfeito? Essas dicas são fundamentais para que nós consigamos gerar receita para a empresa só na gestão de estoques. Quem melhor administra o estoque tem menos problema financeiro pela frente. E pensando nisso, deixo para vocês aqui, para finalizar, um ditado dinamarquês. Quando os ventos da mudança chegam, alguns constroem abrigos, outros constroem moinhos. Perfeito, gente? Pensem muito nisso. A tempestade está aí. Nós temos que agora sobreviver a essa tempestade e pensar em retomada do crescimento. Não vamos criar pânico. Vamos aprender com os nossos erros do passado e vamos construir agora um novo futuro com base em dados e fatos, principalmente financeiros. Não esquecendo, analisar a minha parte operacional, a minha parte estrutural, quem são meus clientes, como cativar clientes e como motivar os funcionários para encantar esses clientes. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês e estou aberto a perguntas pelo chat, ok? Muito obrigado, Geraldo. Muito bem. E agora temos um tempinho para esclarecimento de dúvidas, que eu acabei de te enviar ali pelo WhatsApp. Já temos aqui algumas perguntas, né? Tá bom. A Sheila pergunta. Muito boa essa tua pergunta, Sheila. Fale sobre os serviços, por não trabalhar com estoques, tá ok? Muito bem. Serviços. Eu, por exemplo, sou um prestador de serviços, eu não tenho estoque, ok? Então, na hora que eu presto serviço, eu tenho que ter o quê? Desenvolver minhas habilidades, minhas técnicas comportamentais e para que tenha uma atitude que vá ao encontro da necessidade e expectativa do cliente, para não dar um contraponto na frente. Então, na hora que você tem um serviço, você tem que pensar o seguinte: que tipo de serviço eu tenho? Esse serviço hoje para o cliente tem demanda? Como que eu posso trabalhar isso? Eu, por exemplo, consultoria, já sou sexagenário, estou aqui nos meus 67 anos bem vividos. O que eu estou trabalhando? Com consultorias à distância. Eu estou trabalhando reuniões, faço reuniões online, para manter sempre o cliente vivo e presente comigo. No teu serviço, por exemplo, se tu tem um salão de beleza, como é que você pode fazer isso? Você pode ir à casa do cliente, tá? Você pode trabalhar com horários marcados para que tenha um horário e um tempo suficiente para trabalhar a higienização de todo o teu salão. Tá? Você é uma professora particular, você pode trabalhar com aulas online, ok? Evidentemente que se for somente prestador de serviço, não existe estoque. Mas mais importante de tudo é que você faça teu fluxo de caixa para os próximos 90 dias e analise qual é a possibilidade de gerar recursos e quais são as despesas que você pode administrar, controlar ou renegociar ao longo desse período, ok? A Lara pergunta, sou um MEI, o meu negócio é o serviço, como estruturar? A mesma coisa, né, Lara? A semana que vem vai ter a semana do MEI e nós vamos ter uma série de palestras e dicas para o pessoal do MEI. Você é do MEI, qual é a tua atividade, né? Isso tem que pensar também. Talvez eu tenha até respondido com a mesma pergunta da Lara. Da Lara não, da Sheila. Certo, Lenara? O Laure pergunta, considerando os estoques que já estavam na empresa, porém, nesse momento com demanda reduzida e sem previsão de estabilizar, o que você sugere trabalhar nos estoques? Excelente pergunta também, Lauri. Eu estou gostando das perguntas aqui, fantásticas, muito inteligentes. Ô, Lauri,
Verifique teus produtos que têm maior giro. Esses, mantenha preço. Aqueles produtos com baixo giro, veja até onde você pode chegar para reduzir o preço para girar o estoque. Tá ok? Veja qual é a tua margem de contribuição por família de produtos e estabeleça um ponto de corte. Até aqui eu posso vender. Será que, se eu vender hoje esse produto de baixíssimo giro, reduzir a níveis ideais e vender o excesso com o preço até o ponto de corte, eu não estou criando uma excelente oportunidade para injetar dinheiro na empresa e melhorar a saúde financeira da empresa? Será que esses produtos, eu transformando eles em produtos destino, será que eu não vou conseguir alavancar novos negócios? Tudo isso eu tenho que trabalhar com muita maestria, tá ok? Valtric, quais ações ou argumentos que eu posso utilizar para uma empresa prestadora de serviço que ainda mistura as contas pessoais com as contas da empresa? Ô, Valtric, não temos mais tempo para isso, Valtric. Não existe mais margem para isso. Nós temos que pensar obrigatoriamente em separar. A empresa pode ser empresa familiar, é uma empresa de família e não uma empresa da família. Portanto, Laurinho, separe o que é despesas da casa e separe o que é despesas da empresa. Defina quanto que eu preciso retirar por mês para manter meu padrão familiar. E verifique se a empresa tem condições de bancar esse padrão familiar. Será que não é o momento agora de nós pensarmos em reduzir nossas retiradas para que consigamos sobreviver por mais tempo? Tem um velho ditado, né? É melhor perder os anéis do que os dedos. Então, agora é a hora de redução de gastos, inclusive redução de gastos da família. Se eu tenho alguma coisa que eu posso cortar despesas, é a hora e agora de cortar despesas. Vamos verificar. Na empresa, eu tenho que pensar em cortar despesas desde que não prejudique o fluxo natural dos processos, não prejudique a qualidade do meu produto e não prejudique a excelência do meu atendimento. E isso pode ser muito mais catastrófico do que simplesmente estar cortando despesas, tá ok? Tá respondido? Separe as contas da sua empresa e as contas pessoais. Não misture caixas. Bom, faça uma retirada só por mês. Aí você vai aprender a administrar as suas finanças pessoais também. Se todo dia eu tiro um pouco, eu perco o controle. Eu tenho que fazer como se fosse um empregado. Eu só pago uma vez por mês. Legal? Outra pergunta? Eram essas, Geraldo. Então, isso. Então, agradecemos por todo o seu conhecimento compartilhado conosco nessa manhã. Sua palestra foi excelente, muito esclarecedora. A Ruth mandou aqui uma última pergunta. Estoque antigo, já pago. Qual o preço mínimo de venda? Para a gente encerrar. Eu não ouvi que tem alguém com o microfone aberto ali, não deu para te ouvir direito, Maurício. Repete a pergunta, por gentileza. A Ruth pergunta, sobre o estoque antigo, já pago, qual o preço mínimo de venda? Ok, Ruth, muito bem. Independentemente se o teu estoque antigo já está pago ou não, eu tenho que ver o seguinte, qual foi meu custo de mercadoria, qual foi o preço que eu comprei. A hora que eu for vender, eu tenho uma série de despesas variáveis. Eu tenho impostos a pagar, eu tenho comissões a pagar, eu tenho despesas de frete na entrega, eu tenho custos de embalagens. Então, esses custos variáveis, quanto por cento representa, certo? Do meu histórico de faturamento. Então, isso eu divido, já ponho de baixo para cima e já tenho um ponto mínimo de venda. Agora eu quero ter um lucro de 2%, 1% sobre esta venda, que é uma taxa de risco. Eu vendo no cartão de crédito, qual é a taxa que eu vou pagar nessa parcelamento no cartão de crédito? Eu tenho que embutir isso aí como um custo, despesa de comercialização em cima do produto. E aí eu vou verificar o seguinte, qual é o valor mínimo que eu tenho que vender? É que eu não venda com prejuízo. Vamos supor o seguinte, trabalhando só com um exemplo bem clássico assim. Se eu compro um produto por 50, ponho 100% de margem, eu estou vendendo o produto por 100.
correto? Só que esse produto por 100 hoje no mercado, eu não estou conseguindo vender, eu tenho muito produto parado no mercado. Historicamente, 5% do meu faturamento é o simples. Historicamente, 3% do meu faturamento é comissões. Historicamente, 2% do meu faturamento é cartão de crédito. Aí eu já tenho 10% desse valor da venda. Se eu tenho um produto que eu comprei por R$50 e eu já tenho uma despesa de 10% em média, eu vou fazer uma matemática simples. Eu vou dividir os R$50, dividir por 1 menos 0,10, que vai dar 0,90. Aí vai me dar um valor. Esse é o valor mínimo que eu tenho que vender um produto só para empatar. É zero de lucro, ok? Zero de lucro. Porque a partir do momento que eu, desse novo valor que eu calculei, dividindo o produto por esse 0,90, eu vou ter um valor, um valor em cima. E esse aí eu vou botar 5% de imposto, 2% de despesas de comercialização, cartão de crédito, embalagem, essas coisas, e mais 3% de comissões. Aí vai chegar no valor dos R$50. Agora eu posso dizer, em cima desse produto, eu quero ter R$1 de lucro, R$2 de lucro, R$3 de lucro, ou posso dizer 1%, 2%. Aí eu estabeleço qual o meu ponto de corte. Tudo em cima de família de produtos. E qual é a tendência desse produto no mercado? Ele vai ter um giro normal ou ele vai ficar parado mais tempo? Quanto que eu vou pagar de juro no banco se eu precisar de capital de giro para bancar esse estoque parado? Essas análises têm que ser feitas, tá ok? Beleza? Geraldo, para encerrarmos, temos mais uma pergunta que eu acabei de te enviar ali pelo chat. Igor, isto? O Isso Igor mesmo. pergunta, como gerenciar os fluxos de caixa com maior eficácia, tendo atualmente um gasto muito maior com delivery, visto que varia dependendo da quantidade de entregas? Que interessante, Igor. Como gerenciar o fluxo de caixa com maior eficácia com os gastos de delivery, visto que dependendo da quantidade de entregas? Muito bem. Quem é que está pagando essa entrega? Eu, por exemplo, aqui tenho brincado com a minha esposa, dizendo o seguinte, eu não vejo a hora que termine esse confinamento para que voltemos às atividades normais, porque nós estamos gastando muito mais em casa do que gastávamos antes, sem estarmos confinados. Explicação dela. Ora, agora eu tenho mais tempo para pesquisar na internet. Então, veja, quem tem vendas assim, internet, tem o delivery para fazer as entregas, está alavancando as vendas. Eu normalmente estou descendo 2, 3 vezes, que é a hora que eu consigo sair de dentro do quadrado, 2, 3 vezes para buscar mercadoria lá embaixo. Ou é comida, ou é uma coisa, ou é um penduricalho, é um souvenir, ou é uma roupa. Então, as vendas estão acontecendo. E quem está pagando essa entrega, muitas vezes sou eu, outras é a empresa. Aí entra, qual é o custo dessa minha entrega? Aí eu tenho que analisar o quê? Quanto por cento desse motoboy, por exemplo, quanto por cento dessa empresa que vai fazer a entrega está me cobrando sobre o valor da venda? E tenho que analisar isso também. É que, evidentemente, que eu não vou entregar um produto de R$10, certo? E eu vou pagar 12 para o motoboy. Não vou entregar um produto de R$100 e pagar 10 para o motoboy, porque é 10%, meu lucro não vai chegar a 10%. Então, tem que trabalhar essas variáveis e saber quem paga a conta da entrega, quem paga esse benefício de estar recebendo em casa. Tem muitas coisas que eu pago frete, tem outras coisas que eu não pago frete. Então, tem que verificar no teu negócio qual é o importante. Como é que você pode negociar, inclusive com o motoboy, porque você tem o quê? Eu tenho grandes entregas, eu tenho grandes oportunidades para você, vamos sentar aqui e vamos negociar o nosso preço também. Beleza? A hora agora, o que que é? Repensar o que era sendo feito antes com nova visão de mercado. Ok, Igor? Está respondido? Perfeito, Geraldo. Muito obrigado. Recebemos vários elogios da sua palestra aqui pelo chat, então meus parabéns. Obrigado. E para encerrarmos, gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu gostaria, sim, e dizer para todos que nos acompanharam que o Sebrae tem excelentes programas de formação e capacitação empresarial, consultorias presenciais, consultorias online. Essas palestras, visita a landing page do Sebrae e veja
quantos temas fantásticos o Sebrae já colocou no ar. Verifique lá também quais são as próximas palestras. Quem é do MEI, semana que vem nós vamos entrar na semana do MEI com uma semana inteira cheia de dicas para o pessoal do MEI. Participe, conte com o Sebrae. O Sebrae está aí por você e para você. Use e abuse, ok? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês e muito obrigado pela atenção. Está aí o meu contato, meus e-mails. Se precisarem de alguma coisa, eu ainda posso estar respondendo hoje pelo chat, tá legal? Um abraço, sucesso para vocês. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado, Agradecemos Maurício, também. pela tua atenção e parabéns pela condução dos trabalhos. Imagina. E muito obrigado pelo teu suporte. Muito obrigado também. Agradecemos a participação de todos que estiveram conosco aqui nesta manhã. E assim como o Geraldo já convidou, eu aproveito para deixar o convite a todos os microempreendedores individuais que estão aqui presentes a participarem da Semana do MEI 100% online e gratuita, que vai acontecer a partir de segunda-feira, dia 18. E para realizar a inscrição, basta acessar sebrae.sc/Semana do MEI 2020. Muito obrigado e até uma próxima palestra. Obrigado e sucesso para vocês todos.